partir de agora a gente vai falar um pouco sobre a produção de energia mundial, a questão da energia e relacionar ela com as questões ambientais, né? Então a gente vai falar um pouco agora sobre energia e meio ambiente, sobre produção de energia e meio ambiente também, tá? Então a gente precisa, de forma geral, aqui nessa primeira aula, dar um panorama do consumo de energia e das características dos diferentes países ou das diferentes regiões do mundo em relação a essa produção de energia e em relação ao consumo de energia, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre essa produção de energia e o consumo, quais os combustíveis que a gente utiliza, são combustíveis de diferentes ordens, com diferentes características, tá? Então, a gente vai relacionar essa questão da produção da energia mundial com as questões ambientais, beleza? Tá? Para começo de conversa, é interessante a gente falar que a gente tem uma necessidade muito grande de produção de energia. Energia movimenta tudo, né? Movimenta desde a questão econômica, como as atividades industriais, como as atividades agrícolas hoje, como as atividades do comércio e serviços, assim como a nossa vida individual. Tá? Hoje tudo é feito a partir de aparelhos elétricos que necessitam então dessa produção de energia. Então a gente precisa analisar essa questão também, tá? Ao mesmo tempo que a forma como a gente produziu energia ao longo dos anos, com o passar aí dos anos, com o passar dos séculos, inclusive, elas afetaram de alguma maneira o nosso ambiente, tá? Afetaram de alguma maneira o nosso meio ambiente. Então a gente precisa fazer essa análise, tá? Só para vocês terem uma ideia, é preciso começar falando que a Agência Internacional de Energia, ela fez uma perspectiva de que entre 2010, né, do ano de 2010 até 2035, o consumo de eletricidade vai aumentar em um terço. Tá? Então a gente vai ter um aumento durante esse tempo, a partir dessa perspectiva que a gente tem hoje, do nosso consumo hoje, a gente vai ter um aumento de um terço. Tá? E é importante dizer que nesse período as emissões de CO2 também vão aumentar se a gente continuar com essa mesma quantidade de produção de produção mundial, se a gente continuar com as mesmas fontes de energia, tá? Então o aumento do CO2 também vai ser nesse período de mais ou menos 20%, então, tá? Então os combustíveis fósseis nesse período até 2035, dessa perspectiva da Agência Internacional de Energia, é que eles ainda continuem sendo os principais fontes primárias de combustível, tá? E combustíveis fósseis a gente já vai falar um pouco sobre eles. E ele vai crescer e vai continuar ainda sendo principalmente em alguns países que apresentam um certo desenvolvimento, como por exemplo a China, como por exemplo a Índia, tá? Apesar de que esses países também estão procurando mudar um pouco sobre a sua matriz energética e investir mais em combustíveis renováveis, tá? Mas eles ainda vão ser grandes consumidores em função da sua produção industrial acelerada, em função da sua própria população, da sua grande população, tá? É importante eu dizer também que os países desenvolvidos, eles cada vez mais estão buscando fontes renováveis de energia, tá? Para não ficar tão dependente das fontes não renováveis, como por exemplo o petróleo, como por exemplo o carvão mineral. Além disso, alguns países em desenvolvimento, também como o próprio Brasil, estão buscando fontes renováveis de energia. Tá? Então, países desenvolvidos e muitos países emergentes estão tentando fazer uma transformação na sua produção de energia, dentro dessa produção. Tá? Mas a gente vai tentar entender a partir de agora quais são as condições econômicas, industriais, as condições, inclusive, de localização desses países em relação à sua produção de energia, beleza? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, então, as fontes de energia, elas são fundamentais
para a gente, tem fundamental importância para a história da nossa humanidade. Tá? Com o passar dos anos, ampliando nossas relações, ampliando nossas atividades econômicas, houve um aumento muito grande do consumo energético, tá? Sobretudo quando a gente pensar a partir do século XVIII a industrialização. A partir da primeira revolução industrial, a gente vai ter um consumo maior que se dará pelas indústrias e também nos domicílios a partir dos produtos que utilizam a energia elétrica. Tá? Então, cada vez mais a gente tem uma dependência, como eu falei aí no início da aula, a gente tem essa dependência em relação à produção de energia. Tá? E é importante a gente falar que quanto mais energia um país usa, tá? A partir dessa perspectiva, quanto mais energia o país usa, mais desenvolvido economicamente ele é, tá? Porque ele produziu industrialmente, tem uma produção nos transportes, tá? Ele tem uma produção econômica muito grande. Tá? Não é à toa que o maior usuário de energia no mundo é os Estados Unidos, por exemplo, ainda. Tá? Utiliza muito energia. E quando eu estou falando de energia, eu estou falando de entre várias perspectivas. Aqui está mostrando para vocês uma produção de energia elétrica, mas a gente tem que falar também da energia para gerar o movimento dos transportes, para a própria indústria, inclusive para gerar energia elétrica, a gente precisa também de alguns combustíveis. Tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles apresentam aí como o país que mais utiliza energia, tá? Ainda, e é o mais desenvolvido economicamente, a gente é sabido isso. Tá? É importante relembrar vocês que muitos investimentos estão sendo feitos em vários tipos de energia. Tá? Os diversos países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, estão tentando ampliar um leque de produção de energia para não ficar dependente de apenas um tipo de produção de energia. Tá? Mas isso a gente vai continuar vendo. Beleza? Esses países, como eu falei, estão cada vez mais investindo em fontes menos poluentes de energia. Tá? Os investimentos grandes, os maiores investimentos, então, em produção de energia hoje, tá? são feitos em tipos de energia renováveis. Tá? Então, mais do que o dobro dos valores investidos em tipos de energia como o carvão, o mineral e o gás natural em 2015. Tá? Então, a gente tem um investimento muito grande dos países, cada vez mais, até maior o investimento para a produção de energia a partir de combustíveis renováveis, né, de energia renovável, do que necessariamente da energia renovável, ou seja, de combustíveis fósseis como o carvão e o gás natural. Tá? Aqui a gente trouxe um exemplo de algumas torres de transmissão lá no deserto de Mojave, na Califórnia, tá? Ali atrás, essa parte de trás aqui, a gente tá das torres, a gente está vendo uma torre de transmissão de energia solar, tá? Um receptor, perdão, de energia solar lá no deserto. Tá? E ele capta a energia a partir de milhares de espelhos que são localizados ao seu redor, e aí a partir dessa fonte, que é o Sol, que é uma fonte alternativa de energia, então vai produzir a energia elétrica que vai ser gerada principalmente regionalmente ali, mas também dentro do sistema elétrico norte-americano. Tá? Então, essas fontes alternativas, é preciso a gente dizer que estão ganhando cada vez mais espaço, estão recebendo grande volume de investimentos. Tá bom? Mas os combustíveis fósseis ainda são o principal, e a gente vai ver mais na frente. E aí a gente precisa estabelecer o que são as fontes de energia, que tipo de fonte, como a gente pode classificar essas fontes de energia. Tá? Existem diversas fontes de energia hoje disponível para a gente produzir, tá? Mas a gente pode classificá-las em dois grandes tipos. Um as fontes de energia renováveis e o outro as fontes de energias não renováveis. O que são as fontes de energia renováveis? São aquelas que demoram pouco tempo para se formar e elas são menos poluidoras. Tá? Porém, em geral, geram menos energia do que aquelas que a gente já estava tradicionalmente acostumado.
apesar de serem consideradas fontes energéticas limpas, elas causam alguns danos na natureza, tá? Alguns tipos de fontes renováveis, elas não necessariamente não causam nenhum tipo de dano. A gente vai ver mais na frente, nas próximas aulas, algumas características de fontes renováveis, tá? Que tipo de danos elas podem causar, por exemplo, tá? Mas a gente pode exemplificar que tipos de energias renováveis são essas. A gente tem a produção de energia hidrelétrica, a produção de energia solar, a produção de energia eólica, entre outras aí, tá? Que são fontes renováveis, ou seja, são aquelas que demoram um pouco tempo para se formar, para reproduzir, tá? Em contrapartida, a gente também tem o outro tipo de fonte de energia que são os não renováveis, tá? As fontes de energias não renováveis são aquelas que demoram muito tempo para se formar, isto é, um tempo geológico, tá? Que demora muito tempo nesse nosso tempo histórico aqui. Então, elas são as maiores poluidoras, tá? Porém, as mais utilizadas ainda no planeta ao longo do século XX, ao longo do século XVIII, XIX, principalmente durante o século XX, a gente vai ter uma grande utilização dessas energias não renováveis. Quais são elas? Quais exemplos a gente pode dar? O petróleo, o carvão mineral e outras, como o gás natural, por exemplo, tá? São fontes não renováveis. Por que demoram muito tempo? Porque elas demoram a partir de processos geológicos da Terra, né? O próprio petróleo está relacionado, por exemplo, à formação das rochas sedimentares. O próprio carvão mineral também está relacionado à formação das rochas sedimentares. O gás natural, que está associado a elas também. Então, essas rochas sedimentares e esses combustíveis advindos, então, dessa formação das rochas sedimentares, eles se formaram há muito tempo, tá? E essas rochas sedimentares e os próprios combustíveis não renováveis, eles estão associados a processos geológicos da Terra, né? Então a gente tem, por exemplo, ao longo dos milhares de anos de formação, de milhões de anos de formação da Terra, a gente teve a formação de diversos de matéria orgânica de diversas ordens, como vegetais e animais, que ao longo do tempo entraram em decomposição e associado às rochas, elas vão formar esses combustíveis que a gente chama de combustíveis fósseis, e são os exemplos dessas fontes não renováveis. Professor, então você está dizendo que as fontes renováveis são naturais também, elas se formaram a partir da natureza. Sim, elas se formaram a partir da natureza e vão demorar muito tempo. Então quer dizer que elas podem se formar para o futuro? Sim, elas podem se formar para o futuro, mas esse futuro é no tempo geológico, ou seja, demora milhões de anos de formação desses combustíveis. Tá? Então, por isso que elas são chamadas de não renováveis. Não que elas não se renovem nunca, mas elas demoram um tempo muito maior para se renovar, diferentemente das fontes de energia renováveis, que tem um tempo muito mais curto de renovação, beleza? Então a gente precisa fazer essa distinção entre as duas. Tá? Aqui tem um mapa também que mostra o consumo per capita de energia. É importante a gente mostrar também como é o consumo de energia, tanto de formas renováveis quanto não renováveis no mundo. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, os países pintados aqui nesse mapa de roxo, tá? São os países maiores consumidores de energia. Eles consomem energia, e aqui esse dado tá em toneladas equivalentes de petróleo, tal do TEP. Tá? Toneladas equivalentes de petróleo. Então a gente tem uma equivalência de vários combustíveis, de várias fontes de energia em relação ao petróleo, tá? E aqui, a partir dessa modalidade, a gente consegue ver os maiores consumidores de energia de um consumo per capita, né? Ou seja, pela sua população, né? Por pessoa, então, dentro dos países. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, alguns países da Europa, tá? A própria Rússia e a Austrália, eles estão em um patamar maior. Tá? E os outros aqui da Europa também têm um grande consumo de energia
per capita, ou seja, relacionado à sua população, tá? Então, a gente pode notar aqui nesse mapa, por exemplo, que os países desenvolvidos eles são os maiores consumidores de energia, tá? Eles consomem bastante energia. Lembra que eu falei ainda há pouco que está relacionado a esse desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos, tá? Que desenvolvimento econômico é esse? A partir da sua industrialização mais forte, da sua produção industrial, da sua agricultura, que utiliza uma quantidade muito grande de energia e maquinário cada vez mais moderno, mas também que utiliza energia e tudo mais, tá? Então, essa produção aqui a gente precisa colocar, colocar que os países desenvolvidos, e a gente pode ver aqui nessa cartografia, nesse mapa, que os países desenvolvidos são grandes consumidores de energia, tá? E esse consumo de energia se dá, então, por esse desenvolvimento econômico deles. Mas tem uma outra coisa que eu preciso falar também. A gente tem uma questão ambiental, uma questão natural também para o maior consumo de energia nesses países. Se vocês verificarem aqui, os grandes consumidores, exceto a Austrália, que está um pouco mais aqui abaixo, tá? Mas os grandes consumidores eles estão nessa faixa do planeta. Também tem a ver com a questão climática desses países, tá? O inverno nesses países aqui que ficam em latitudes maiores, tá? Ou seja, mais longe da linha do Equador, é muito mais rigoroso, tá? Esses países que têm latitudes maiores, os invernos eles são mais longos e com uma intensidade maior de frio. Isso é uma questão natural em todo o nosso planeta, em função da esfericidade da Terra, em função das nossas que perpassa então essa questão dessa questão das zonas climáticas da Terra. Essa região tem um frio muito mais intenso e nesses países aqui com esse frio mais intenso, eles gastam muito mais energia para aquecedores, com aquecedores tanto em termos residenciais como comerciais, tá? Então a gente tem uma maior também produção de energia para aumentar temperatura nos espaços residenciais e comerciais, tá? Então tem a ver com a produção industrial desses países, tem a ver com o desenvolvimento econômico desses países, mas ao mesmo tempo eles são grandes consumidores de energia também em função desses inverno mais rigoroso. Então a gente tem o dado principalmente econômico, mas a gente não pode esquecer também do dado ambiental, tá? Em alguma prova aí, alguma coisa pode cair isso e você tem que ficar ligado nessa história, tá? Esses países consomem bastante em função também de questões climáticas, tá bom? E vocês verificam aqui que nessa parte mais abaixo, né, a gente tem consumidores de energia muito menores, principalmente aqui próximo à linha do Equador, tá? Tem a ver com o fato desses países serem, na sua grande maioria, subdesenvolvidos, mas também tem a ver com a própria questão climática, tá? Então, não deixem essa questão climática também de lado, apesar de que o mais importante é a questão econômica, eles se desenvolveram economicamente muito mais e são grandes consumidores de energia em vários aspectos, tá? Tanto do ponto de vista industrial, como também do ponto de vista da agricultura, como também em residências, tá? A população dos países desenvolvidos, eles têm uma grande quantidade de eletrodomésticos e utilizam bastante esse eletrodoméstico consumindo muita energia, tá? É só pensar os Estados Unidos, os filmes que a gente vê aí norte-americanos, a quantidade de eletrodomésticos, outros filmes ou documentários sobre os Estados Unidos, sobretudo, que são grandes consumidores de aparelhos eletrodomésticos, também a gente verifica que eles têm grande quantidade desses aparelhos e utilizam bastante energia nesse sentido também, beleza? Então, é interessante entender as diferenças entre fontes não renováveis e renováveis e entender também como está essa geopolítica aí das fontes de energia, ok? Então, aqui eu trago um pouco do panorama para a gente tentar entender um pouco mais, né, de forma mais localizada. O que são essas fontes não renováveis? As fontes não renováveis que eu estava falando ainda há pouco são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Aqui na outro slide eu não falei, mas a gente tem energia nuclear, são fontes não renováveis. A energia nuclear, por exemplo, ela utiliza
ela utiliza minérios, tá? Ela utiliza então minérios que são extraídos aí também do subsolo da Terra, e aí a gente tem uma capacidade ainda pequena desses minérios, tá? Então, ele é também não renovável, ele vai se formar ao longo dos milhões de anos de formação geológica da Terra, beleza? E a gente tem as fontes renováveis, aí quais são os exemplos? Energia solar, energia eólica, a biomassa, a hidroeletricidade também são fontes renováveis. Todas essas elas estão agindo de forma bem intensa. A energia solar, a gente tem a energia do sol a todo momento na Terra. A gente tem energia eólica, em muitos lugares essa velocidade dos ventos é maior, a própria biomassa, a decomposição da matéria orgânica também formando energia, a própria hidroeletricidade que utiliza dos rios, e são todas fontes renováveis então de energia, beleza? Aqui eu trouxe também dois exemplos para a gente destacar dessas fontes renováveis e não renováveis. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um campo de produção de energia eólica, tá? Vocês verificam que ela então aproveita essa fonte de energia ininterrupta do sol que tem todos os dias. É importante a gente dizer que os países ou os lugares que estão próximos da linha do Equador têm essa intensidade muito maior de energia solar, em função inclusive do formato da Terra, em função de o ano todo ter um dia um dia ter a mesma quantidade de horas da noite, por exemplo, então vai ter uma possibilidade maior. Então, países que estão próximos da linha do Equador têm um grande potencial de formação de energia solar, tá? Então, eu estou falando também do Brasil. O Brasil tem um potencial que poderia ser muito mais explorado, por exemplo, na formação de energia solar. Esse campo aqui de formação de energia solar ela é diferente de uma outra imagem que eu mostrei no slide anterior. Lá a gente tinha uma torre que captava essas fontes de energia, que a gente tem por elementos fotovoltaicos que produzem essa energia a partir da energia do sol. Tá? Aqui do outro lado, a gente tem uma fonte não renovável, que é uma usina nuclear na França. Inclusive, a França ela é grande produtora de energia nuclear. Tá? A energia nuclear tem principalmente depois de Chernobyl ou de outros acidentes nucleares, como em Fukushima também, mais recentemente, ela tem algumas críticas a serem feitas, mas a França ainda utiliza muito, necessita muito dessa produção de energia nuclear, porque ela tem poucas fontes de energia como outros países, tá bom? Então é importante a gente eu vou elencar isso, mas mais lá na frente eu vou falar mais especificamente desses dois tipos de produção de energia. Então aqui a gente tem um outro slide que mostra então a oferta de energia entre os anos de 1973 e 2013. Na verdade, faz um comparativo entre a década de 70 e o ano de 2013, entre 1973 e 2013. E esses dados aqui da Agência de Energia Internacional mostram que esse consumo de energia no mundo mais que duplicou. Tá? Então a gente tem um consumo maior de energia a partir dessas décadas, fazendo esse comparativo, e a gente vê que o percentual de combustíveis fósseis ainda é bastante elevado da década de 1970 para agora. Tá? E a gente precisa dizer que esse cenário é um cenário preocupante, porque essa fonte não renovável de combustível ela é extremamente poluente. Além disso, essa fonte de energia não renovável, esses combustíveis fósseis também podem se esgotar no determinado momento, no futuro. Tá? Então, além de ser extremamente poluente, do ponto de vista também de esgotamento, pode acontecer daqui a alguns anos, tá? Algumas décadas, enfim, pode diminuir então ou ficar mais difícil, né, a retirada desses combustíveis fósseis, por exemplo, do subsolo. Tá? Só vamos analisar então esse gráfico aqui. Tá? A gente vê que em 1973, em 1973, a gente tinha um consumo de mais ou menos 6 bilhões 109 milhões de TEP.
TEP é toneladas equivalentes de petróleo, tá? Então, a Agência de Energia Internacional ela está fazendo aqui uma análise a partir de uma referência que é o petróleo, tá? Então, a gente tinha aqui 6 bilhões, né, e 109 milhões de TEPs, tá? De TEP. E em 2013, fazendo esse comparativo desses dois momentos, a gente teve aqui, ó, 13 bilhões 541 milhões de TEP, ou seja, o consumo de energia aumentou muito nesse período, tá? Mais do que duplicou, como está dizendo o texto aqui. Tá? E dentro desse comparativo também mostrando as diferentes fontes de energia, a gente também ainda tem um grande consumo nesse período mais próximo, a gente tem um grande consumo ainda dos combustíveis fósseis. Veja aqui que o petróleo, em 1973, ele correspondia a essa oferta de energia a mais ou menos 46%, né, de toda a oferta de energia. O carvão mineral, aqui também, mais ou menos 25%, 24,5%. Ainda tem o gás natural, todos eles combustíveis fósseis. Tá? Então, a gente tem aqui uma grande porcentagem na década de 70 de produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. Mais ou menos 87,5% de toda a energia consumida então na década de 70 vinha desses combustíveis fósseis. Tá? Em 2013, esse panorama mudou um pouco em termos de percentuais, mas ainda há um grande consumo dos combustíveis fósseis. Ó, em 2013, a gente tem aqui mais ou menos 31% da oferta de energia relacionada ao petróleo, ao carvão mineral, mais ou menos 29%, também 29%, de produção de carvão mineral, e o gás natural 21,4%. Tá? E esse conjunto de combustíveis fósseis então corresponde a 81% da produção de energia no mundo ainda, tá? E, apesar de que a gente tem um panorama de mudanças, né? Como eu falei ainda há pouco, muitos países já estão investindo e têm grandes investimentos em combustíveis renováveis, tá? E outros tipos de combustíveis renováveis. Então a gente tem um panorama que mudou, mas um panorama em termos de porcentagem que mudou pouco aqui, tá? É preocupante exatamente porque esses combustíveis fósseis são extremamente poluentes, tá? Então, dentro das chamadas mudanças climáticas globais, esses combustíveis fósseis eles contribuem, sobretudo para o efeito estufa, pelas mudanças climáticas, enfim, tá? Ou seja, contribui aí para a inserção de CO2 na atmosfera, tá? E eles ainda são grandes e são consumidos de forma muito grande ainda pelas indústrias, pelos transportes, tá? Então a gente tem aqui ainda um panorama muito grande de consumo desses tipos de combustíveis. E se a gente analisar aqui mais friamente, inclusive essa tabela, a gente vai perceber, se o consumo total aqui, professor, aumentou, né, a gente vai ter um consumo absoluto total aqui também de petróleo, carvão mineral e gás natural que aumentou em 2013. A gente vai ter aqui, se a gente teve de 1973 a 2013 um aumento, tá? Então em termos absolutos, não em termos percentuais como está analisando essa tabela, aumentou o consumo de petróleo, carvão mineral, gás natural. Tá? Então, essa tabela está mostrando o percentual. A gente pode analisar aqui que aumentou a participação de outros tipos de combustíveis, combustíveis renováveis e outros tipos de fontes primárias de energia. Mas o consumo do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, que são combustíveis fósseis, aumentou bastante. Tá? Olha só, presta atenção. Então, combustíveis renováveis e de resíduos aqui eram 10%, mais ou menos em 73. Aqui ainda continua em 10% em 2013. Em compensação, a energia hidrelétrica que aumentou a sua produção. A própria energia nuclear em 2013 também aumentou em relação a 73. E outros tipos de produção de energia também aumentaram a sua participação. Tá? Então, a gente tem outros, de forma percentual, outras fontes de energia primárias estão aumentando. Tá?
Em compensação, a gente ainda tem ainda um consumo muito grande dos combustíveis fósseis, tá? E isso a gente precisa pensar, inclusive, nessa questão dos impactos ambientais. A utilização ainda muito grande dos combustíveis fósseis traz uma produção maior de CO2 e traz impactos ambientais. Professor, então o tipo de energia renováveis eles não traz impactos? Traz impactos, tá? De uma outra forma, outros tipos de impactos e não necessariamente muitos impactos à atmosfera. E a gente vai ver cada um desses de forma mais detalhada, desses principais fontes de energia de forma mais detalhada no mundo, tá? Mas eu preciso alertar novamente que aqui a gente tem um grande consumo ainda de produção, um grande consumo de combustíveis fósseis. Isso é uma perspectiva, como eu já falei anteriormente, ainda muito grande para o futuro, tá? A Agência Internacional de Energia ainda demonstra que os combustíveis fósseis ainda vão ser muito utilizados para o futuro, tá? E isso é preocupante do ponto de vista ambiental, tá? Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar também que os países desenvolvidos e muitos países em desenvolvimento estão pensando outras formas de energia para não serem tão dependentes desses combustíveis fósseis, né? Das oscilações do mercado. Muitos países desenvolvidos em desenvolvimento dependem desses combustíveis fósseis e dependem da produção de outros países, tá? Como, por exemplo, do Oriente Médio. Muitos países desenvolvidos dependem aí da produção do petróleo, por exemplo, no Oriente Médio, do gás natural. Então, isso vai fazer com que seus produtos industriais, a sua própria produção de energia residencial, enfim, aumente muito, né? Os custos aumentem muito. Tá? Então, muitos países buscam a chamada autossuficiência energética, tá? Buscando serem cada vez menos dependentes da produção de energia ou dos combustíveis de outros países. Tá? A gente tem países na Europa, por exemplo, que não têm grandes territórios e não têm grandes produção primária de energia, tá? Fontes primárias de energia. Tá? Então, eles dependem muito de outros países. Então, por isso que eles estão renovando a sua forma de produção de energia, tá? E buscando essa autossuficiência energética. O próprio Brasil também está buscando uma autossuficiência, cada vez mais busca uma autossuficiência energética e tentando investir em outros setores além das produções de energia mais tradicionais no Brasil, como hidrelétrica, como a própria combustíveis fósseis. Tá? Esses combustíveis fósseis, só para lembrar vocês, eles ainda têm uma grande quantidade, a gente tem grandes reservas ainda. Tá? O próprio Brasil, nos últimos anos, descobriu então a reserva de petróleo no pré-sal, né? Abaixo então aí de determinadas camadas de solo da Terra, né? Principalmente na nossa bacia sedimentar no oceano. Tá? Então a gente descobriu uma grande quantidade de petróleo nessas áreas do pré-sal, e isso fez com que o Brasil se tornasse com outro patamar dentro da produção de petróleo, tá? Mas o Brasil, como eu já disse, busca outras fontes de energia e é importante buscar outras fontes de energia, principalmente em relação à sua produção industrial, tá? E aí a gente tem que pensar também que a própria população, de uma forma geral, muitos analistas e ambientalistas colocam que a gente precisa pensar em outra forma de vivência, né? Diminuir o nosso consumo de energia residencial ou diminuir o número de produção, o número de consumo de eletrodomésticos, por exemplo, ou buscar eletrodomésticos que são cada vez mais rentáveis do ponto de vista energético, ou seja, consomem muito menos energia, a busca por esses aparelhos de consumo menor de energia, a própria indústria pensar em máquinas que reduzem o consumo de energia, por exemplo. Então é importante a gente pensar nisso também do ponto de vista então ambiental. Tá? Professor, então sou eu lá em casa que estou afetando então essa produção de energia, aumento muito. Não necessariamente.
necessariamente, tá? O uso residencial, ele é o menor uso aí, tá? Em comparado, por exemplo, à indústria, comparado à agricultura, hoje cada vez mais modernizada, tá? Mas não deixa de ser importante a gente procurar, segundo os ambientalistas, portanto, a gente procurar produtos cada vez mais cada vez que consumam cada vez menos, tá? E verificar na nossa forma de consumo, tá? Então isso é importante também fazendo a nossa parte dentro dessa cadeia aí de produção de energia e de consumo de energia, tá bom? Beleza? A gente vai continuar na próxima aula falando de outros assuntos relacionados à produção de energia.